Muito bom dia, turma. Como estão vocês? Pessoal, então para a gente dar continuidade com o nosso curso, hoje vamos fazer uma aula sobre preparo do solo e manejo conservacionista. Digamos assim, a gente aprendeu dentro dessa disciplina de solos a escolher um solo bom, quando é ruim, digamos assim, a fazer calagem, a fazer adubação, quais são os melhores adubos, calcários, quando é feito isso e tudo mais. Mas aí vem um assunto bem importante que talvez seja uma das coisas fundamentais para se começar uma lavoura, é escolher como que você vai fazer ela, como vai preparar ela e qual que é o tipo de manejo que você vai dar para ela. Então, quando a gente fala em preparo do solo, a primeira coisa que vem na cabeça é o manejo físico do solo. E isso pode ter alguns problemas, como por exemplo, quando a gente coloca manejo do solo e a gente vai revolver o solo, vai mexer com ele, um dos primeiros problemas que a gente pode ter é a degradação do solo. Então, nesse caso, imagina assim, você foi lá, arou o solo, passou uma grade, ele ficou todo exposto, veio uma chuva muito forte, essa chuva, as gotas da chuva começam a selar a superfície e a superfície fica que nem essa imagem aqui. Selada, imaginem como se fosse a superfície de uma mesa. Os poros ficam fechados. Quando você plantar, o primeiro problema que a semente vai ter é na germinação, que nem está aparecendo aqui. A dificuldade que essas folhas aqui que estão germinando da semente estão tendo para conseguir quebrar essa camada compactada e sair para fora. Aí você pensa, tá, mas a planta consegue fazer isso? Ela até consegue, mas ela vai perder tempo germinando dessa forma. Ela vai perder dias do momento correto do plantio até começar a crescer. E isso pode ser ruim. Sem falar que esse manejo pode gerar compactação, vai causar danos à estrutura do solo e vai diminuir essa questão de porosidade e permeabilidade. O que, que isso quer dizer? Diminui a capacidade da água infiltrar. Na sequência, então, aparece isso aqui. Se a gente tiver escoamento de água na superfície porque ela não está infiltrando, o que, que vai acontecer? A gente vai ter erosão. A erosão é isso que vocês estão vendo. A camada superficial do solo está sendo carregada pela chuva. A gente pensa assim, tá, uma erosão pode causar muito problema? Pode, ela é desastrosa, porque onde que você está colocando o adubo, o calcário e a semente? Nos primeiros centímetros do solo. Então a parte mais rica do teu solo é a superfície. Se tiver uma erosão, você vai perder justamente a superfície. Por isso que aparece esse nome aqui, plantio direto. Para que ele serve? Para não deixar que tenha tanta erosão, mas a gente já vai falar dele um pouquinho melhor. E ainda, se tiver muita chuva, plantio convencional, em que você não colocou um plantio direto, esse solo vai ser carregado e vai se depositar aqui nas partes mais baixas da lavoura. Aí você vai ter a lavoura que está perdendo solo e uma parte de depósito de solo aqui embaixo. Então, problema lá em cima e problema aqui embaixo da lavoura. Isso que a gente tem que, de alguma maneira, evitar. Então, quando você fala em preparo, em manejos de solo, o primeiro e mais conhecido que a gente tem é o manejo convencional, é o preparo convencional do solo. O que é preparar convencionalmente? É lavrar e gradear o solo. Você faz a lavração com arado e depois passa uma grade para nivelar. O que acontece de bom nisso? O solo fica fofo, solto, fácil de semear e os resíduos culturais são incorporados, eles vão virar adubo mais rapidamente. E tem a vantagem de eliminar planta invasora. Tudo bem, tem essas vantagens, mas quais são as desvantagens? Acaba com os agregados, reduz a matéria orgânica, que é a coisa mais importante que a gente tem no solo, pode ter erosão, que é péssimo, e pode ter compactação em subsuperfície, que a gente chama de pé de arado. O que é isso? Lá embaixo no solo, uns 20 centímetros de profundidade, 15 mais ou menos, é onde o pé do arado, o pé da grade estão passando e estão fazendo com que aquela camada fique bem rígida, bem dura. E quando a raiz chegar ali, ela não vai conseguir crescer. Então a gente cria uma compactação em profundidade nesse solo. Esse é o preparo convencional. Como que a gente faz? Como que a gente pode fazer ele? A gente pode usar primeiro um arado, como por exemplo o arado de Aiveca, que ele é o mais destrutivo, digamos assim. Ele faz um preparo profundo, ele enterra a cultura, controla bem planta invasora, o que é bom. Pode ser feito até com tração animal. Esse arado aqui de baixo é um arado de tração animal, é amplamente difundido por aí, e tem um mecanizado a trator, no caso.
O solo sem revolvimento está assim. No momento que tu passar um arado EA e VEC, acontece isso aqui. Ele inverte as camadas, ele vai pegar tudo que tem na superfície e colocar lá dentro do solo em profundidade. Então ele inverte completamente. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Esse é o arado da EA e VEC. Tão danoso quanto, mas talvez não tanto assim, é o arado de discos, que muita gente até conhece como globe, né? Ele é esse arado grandão aqui, que ele também vai inverter as camadas, mas ele também vai misturar. E ele pode ter uma profundidade regulável. Ele faz isso aqui com o ambiente. Ele pega as culturas que estão em cima, a massa de palha que está em cima, e ele mistura no solo. Ele não inverte as camadas, mas ele faz uma misturança, digamos assim. E a vantagem dele é que ele pode ser usado na construção de terraços. Lá no finalzinho da aula a gente vai falar um pouquinho sobre os terraços, o que são e para que serve. Amplamente difundido também, grade de discos, para o preparo convencional. Basicamente a grade de disco é usada para nivelar. Ela nivela e aí o ambiente fica mais facilitável para se fazer o plantio. E também ela é amplamente usada para incorporar fertilizante, corretivo, como o calcário e restos culturais. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, muitas vezes o pessoal faz a semeadura da aveia ou do azevém a lanço e depois passa uma grade em cima para fazer com que ela seja minimamente enterrada no solo para ter uma germinação mais facilitada. Ou a gente pode usar a grade de dentes, que nem essa aqui, que ela é menos danosa e ela ajuda principalmente nesse processo de cobrir as sementes, para quando é feita uma semeadura a lanço. Então, como eu falei, é comum aqui no Rio Grande do Sul se fazer, por exemplo, da aveia ou do azevém, semeia a lanço, passa uma grade dessas, ela enterra um pouquinho e a semeadura, de certa forma, é facilitada. Enfim, o que eu diria? Finalizando o plantio convencional, primeira coisa que eu poderia falar é evite. Se possível, evite o plantio convencional nos dias atuais, porque cada vez a gente tem cultivares que têm maior necessidade de nutrientes, água, e elas vão ter mais dificuldade de crescer no ambiente feito com manejo convencional. Inclusive, as nossas chuvas, elas estão com o nosso clima que está cada vez mais intenso. Repentinamente a gente tem uma chuvarada muito intensa que pode fazer um carregamento de solo e causar erosão. Então, podendo evitar o plantio convencional, evite, que isso vai ser vantajoso. Por isso, um dos que aparecem aqui é o preparo reduzido. O preparo reduzido normalmente é feito com uma gradagem, uma grade pesada, um arado ou uma grade normal. Então você semi-incorpora os resíduos no solo e ele fica com essa aparência. Um pouco de palha em cima, um pouco de palha enterrada. Controla um pouco das plantas invasoras, mas o ponto negativo desse processo é que você vai expor a matéria orgânica e tu vai perder essa matéria orgânica. E também você vai acabar com os agregados no solo, o que também é ruim. Então, digamos assim, você faz um plantio direto de longo prazo, passa uma grade dessas, você está quase que destruindo todo o trabalho que o plantio direto fez ao longo dos anos. De uma forma mais amistosa, dizendo assim, a gente tem o preparo mínimo. Normalmente esse preparo mínimo é feito com escarificador. Eventualmente, esse aqui é o escarificador, eventualmente se aceita um subsolador. Basicamente as diferenças do escarificador para o subsolador é que o escarificador ele tem a haste mais fina e ele vai escarificar uma profundidade mais superficial. O subsolador não. Ele é usado para quebrar a camada compactada em 30, 40 centímetros de profundidade, ou 50 centímetros, dependendo do caso. Então ele é mais profundo. Mas normalmente o uso do escarificador ele casa muito bem com um plantio direto que eventualmente você tenha muita compactação, passa o escarificador, faz um preparo mínimo naquele momento e depois não utiliza mais. Então muitas vezes esse tipo de preparo é bem-vindo, porque ele não é tão agressivo ao nosso ambiente produtivo. O mais difundido hoje no Brasil, que cada vez mais cresce no Brasil, é o sistema plantio direto. Basicamente, ele é uma produção de você fazer todo o plantio em cima da palha, sem entrada de qualquer tipo de máquina. A máquina que vai revolver fisicamente o solo.
Então, basicamente, a única coisa que você mobiliza um pouquinho aqui no sistema plantio direto é a linha de semeadura, que é onde que a semeadora vai passar. Ela pode ter um pequeno escarificador na semeadora que vai fazer a abertura da linha, ou se não é só um disco de corte que vai cortando a palha e vai fazendo a semeadura da semente. Então, isso vocês vão ver um pouquinho melhor na disciplina de máquinas para a produção de milho e sorgo. Mas esse é um processo muito difundido, tem apresentado os melhores resultados de produtividade, conserva o solo e evita muito a erosão. Basicamente, esse plantio direto pode ser feito, principalmente porque apareceu máquinas para semeadura, máquinas voltadas para o sistema plantio direto, máquinas maiores, mais pesadas, que conseguem fazer esse tipo de semeadura. E outra coisa foi a evolução dos herbicidas. Hoje a gente tem herbicidas individualizados que conseguem combater essas plantas daninhas que ficariam competindo com a planta que você quer semear. Então, no caso do plantio convencional, muitas vezes ele reduz o uso desses herbicidas, mas ele causa danos ao nosso ambiente, ao solo no caso. As grandes vantagens que a gente tem nesse sistema de plantio direto, tem um monte aqui, não vou citar todas, porque é realmente um monte. Lá naquele texto que eu sempre coloco para vocês em relação à aula, está bem descrito isso. Mas principalmente, como não tem erosão e a gente preserva a vegetação, preserva a matéria orgânica, a gente tem a formação de grandes agregados, que nem aparece aqui. Agregados grandes, rígidos e que não se quebram tão facilmente. Começa a aparecer uma macrofauna, que nem tem na mão dessa pessoa, uma minhoca. Então, o ambiente biológico fica melhor, o ambiente microbiológico fica melhor e a condição física da lavoura também melhora, certo? Se o plantio direto for bem feito, a gente tem diminuição da compactação, reduz o custo de produção e aumenta a produtividade. Claro que sempre vai ter algumas desvantagens. Por exemplo, tem que ter uma semeadora especial. Primeira frase que tem aqui, mais pesada, mais cara, adaptada para o plantio direto. Tem uma certa dificuldade de implantação em área com elevada infestação. O que isso quer dizer? Em ambientes que você não fizer o bom controle na entre-safra dessas plantas daninhas, você vai ter infestação. O que a gente difunde? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o ideal para se semear milho seria na época entre agosto, setembro, outubro, nesses meses. Porque a gente tem aqui na região sul o inverno mais rigoroso, mais frio, entre os meses de maio e agosto. Então, antes da semeadura, lá a partir de julho, a gente tem que fazer um preparo para acabar com essas plantas daninhas. Então, o uso bem feito de herbicidas consegue destruir, acabar mesmo com a infestação de plantas daninhas, para posteriormente a gente fazer a semeadura do milho ou do sorgo, certo? Eu sempre dou o exemplo do milho porque o milho é o mais difícil de fazer a lavoura. O sorgo é mais simples, só que as condições são praticamente as mesmas. Semeadura do sorgo vai ser nessa época também do setembro, outubro, mesma coisa. Mesma necessidade de calcário, mesma necessidade de ureia, de adubos, como a gente viu nas aulas passadas. Sorgo e milho são muito similares, só que o sorgo ele é mais rústico. Digamos assim, ele aguenta mais condições ruins. Já o milho não, o milho ele precisa de um ambiente muito favorável para ele se desenvolver. Por isso que eu estou dando aqui os exemplos sempre com milho, porque se você conseguir fazer a produção de milho, você vai conseguir fazer a produção de sorgo, certo? Porque o milho tem uma dificuldade maior na produção. Mas serve para todas as culturas, independente se futuramente você, vou rotacionar agora, vou colocar soja, feijão esse ano, nesse verão, em vez de milho ou de sorgo, não tem problema. A infestação de plantas daninhas, plantas invasoras, pode causar problema também e deve ser manejada na entre-safra do mesmo jeito, da mesma maneira. E uma coisa que é importante, se o seu manejo não for bem realizado, você pode ter um aumento de pragas e doenças. Porque se você não fizer a boa aplicação de inseticidas e fungicidas no momento ideal, você pode formar um inóculo de pragas e doenças naquela camada verde de palha que vai ficar em cima do solo, ou na cultura de cobertura que está crescendo no inverno. Então, é sempre importantíssimo fazer o controle total das pragas, doenças das plantas daninhas, para que isso não retorne no momento que a cultura estiver estabelecida, que nem está essa lavoura de
milho aqui. Esse é um ponto muito importante que muitas vezes a gente vê que o pessoal erra quando faz o trabalho. Deixa aparecer planta daninha, faz com que coloca uma planta de cobertura, que na verdade é um inóculo de doença para o cultivo em si. Então tudo isso tem que tomar cuidado, muito, muito cuidado quanto a isso. Mas esse é um tema que eu vou deixar para falar um pouquinho mais na última aula, tá bem? Cobertura morta. O que seria a cobertura morta? É a palhada. Então, digamos assim, vou fazer a semeadura em setembro, eu vou fazer a dessecação em agosto, para que essa cobertura morra, seque um pouquinho e fique ideal para me fazer a semeadura. Por que isso? Porque eu quero que essa palhada ela fique cobrindo todo o solo e que ela permaneça aí por dias, quinzenas, meses ou até o final do cultivo, para que ela proteja sempre o solo, não tenha erosão, não tenha perda de solo. Adubação verde, isso também é um tema que eu vou deixar para falar um pouquinho mais na última aula, mas eu quis puxar aqui porque ele é um dos preceitos do plantio direto. Eu sempre tenho, uma das coisas que a gente sempre preconiza, mantenha o solo sempre coberto. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, só vou dar um exemplo para vocês, não é do milho, mas enfim, o que é feito muitas vezes. O produtor planta soja em outubro, colhe em março, por aí, semeia nabo forrageiro, que fica crescendo até maio, junho. Em junho planta trigo, produz no inverno trigo e colhe final de outubro, novembro e planta novamente soja. Então imagine assim, é um ciclo que teve 5 culturas, 4, 5, dependendo de quanto tempo você está considerando. Então sempre teve uma coisa crescendo em cima desse solo e cobrindo ele. Isso é uma opção. Então, e quando a gente fala do plantio de milho ou sorgo, isso fica mais evidente ainda porque eu preciso colocar no inverno uma planta que não vá competir, não vá sugar nutrientes que o milho precisa. O que o milho precisa muito e o sorgo precisa muito, que a gente falou na última aula? Nitrogênio, que é colocado na forma de ureia. Se eu colocar então no inverno uma planta gramínea, que também vai sugar nitrogênio, vai faltar nitrogênio para o milho. E aí o que eu vou ter que fazer no milho? Colocar mais ureia ainda. E vou aumentar o custo de produção. Então eu tenho que tomar cuidado para sempre tentar colocar aqui no inverno uma planta que vá fixar nitrogênio e deixar para o milho, como é o caso dessa imagem aqui da crotalária. O que a crotalária está fazendo aqui? Ela está absorvendo o nitrogênio do ar e vai deixar no solo para quando eu plantar o milho. E vai ficar por um tempo esse nitrogênio. Vai me diminuir o custo com ureia lá na frente. Isso vai aumentar a produção e vai diminuir o custo da produção, o que vai, no final, aumentar a rentabilidade. Então, isso sim são conceitos amplamente difundidos e amplamente importantes. Na sequência, vem uma coisa extremamente importante quando se fala num plantio direto muito bem feito, que é o terraceamento. No caso, quando a gente tem lavouras que tem muito desnível. Imagine assim, vocês estão vendo que essa área aqui tem um desnível muito grande entre essa parte aqui de baixo e a parte aqui de cima. Por exemplo, na região sul, é muito comum aqui no Rio Grande do Sul dar uma chuva de 100, 150 milímetros em um dia, 2 dias. O que vai acontecer? Não existe plantio direto que vai conseguir suportar toda essa quantidade de chuva. Vai ocorrer escorrimento de água superficial e vai ter algum sinal de erosão. O que a gente pode fazer então? Colocar um terraço. O que é um terraço? Ele é uma elevação que a gente vai ter de terra aqui na lavoura, que pode ser feito com equipamentos especiais ou até com arado de disco. O que amplamente tem se trabalhado é com os terraços de base larga em nível. É uma base bem larga mesmo e ele acompanha o nível da lavoura. Qual que é a vantagem disso? A água vai descer, vai estar descendo, uma chuva de 100 milímetros, vai bater nesse terraço e vai infiltrar. Então, diminuir a velocidade da enxurrada. Eu vou diminuir a possibilidade de erosão. Vou conseguir aumentar a infiltração de água, porque essa água vai chegar, vai bater aqui nesse terraço e vai ter que infiltrar. Ela não tem para onde ir. A menos que seja uma chuva muito grande a ponto de arrebentar o terraço. Aí não tem o que fazer. E vai facilitar o processo de mecanização. Digamos assim que na década de 90, início de 2000, a gente tinha muito terraço pelo Brasil. Só que esse processo foi deixado um pouco de lado, porque cada vez a gente foi usando máquinas maiores,
colhedoras maiores, semeadoras maiores, elas tinham uma dificuldade de passar por cima desses terraços. Por isso começou a se trabalhar com esses terraços de base larga em nível, porque daí ele não impede da semeadora passar por cima ou da colhedora passar por cima. Claro, vai sempre ter uma dificuldade um pouquinho maior no momento da mecanização, mas é possível, é viável, é só diminuir um pouquinho a velocidade e fazer o processo. Então, o terraço, ele é realmente uma proposta muito boa para diminuir a erosão em áreas com grande declive. Se a gente pegar pequenos produtores rurais aí de milho ou de sorgo, em que normalmente acabam ficando em áreas mais declivosas, mais marginais, onde que a gente tem uma ampla possibilidade de ter erosão, o terraço ele vem como uma alternativa muito boa para reduzir tal processo. Até vou dar novamente o exemplo aqui do Rio Grande do Sul. Agora, nesse último verão, a gente passou por uma das maiores secas já registradas, ou foi a maior seca já registrada da história. Praticamente o milho plantado na safrinha, que a nossa safrinha seria a partir, digamos assim, do final de dezembro em diante, ficou praticamente sem receber água nenhuma. E a gente sabe que o milho precisa de muita água. Então a gente praticamente perdeu todas as lavouras de milho dessa safrinha. Por que um terraço desses acaba auxiliando no ano de seca? Porque ele não vai deixar que a água saia da lavoura. Se um dia der uma chuva de 50 milímetros, essa chuva vai ficar dentro da lavoura, vai bater no terraço, vai infiltrar. Então é a água que eu mantenho na lavoura, é a água que eu não perco, é adubo que eu não perco, certo? Então o terraço ele tem um monte de vantagem e deve ser considerado sempre, especialmente em áreas de muito declive. Então, por favor, não esqueçam disso, porque é um ponto bem importante e deve ser considerado. Última coisa, último ponto da discussão, é um ponto que eu vou deixar também para discutir bastante nessa última aula, porque ele é essencial, que é o manejo da entre-safra. O que eu faço no momento que eu não estou produzindo o milho nem o sorgo? Eu tenho que ter alguma coisa na minha área, eu não posso deixar simplesmente em pousio. O pousio que seria só sem nada crescendo, só a pastagem, desculpa, só a vegetação nativa que tem naquele local. Não posso, porque se eu fizer isso, eu vou reduzir a concentração de nutrientes daquele ambiente e eu vou ter que gastar mais em adubo na safra. Então, quando eu penso nisso, se eu planto o meu milho ou o meu sorgo no verão, o manejo de inverno ele tem que ser bem localizado. Eu tenho que escolher a cultura certa para colocar no inverno, tem que ser uma cultura que combine com a entrada de milho ou sorgo no verão. Como eu falei antes, não posso colocar uma gramínea e depois outra gramínea, porque eu vou ter perda de nitrogênio, eu vou ter consumo de nitrogênio. Então isso eu tenho que evitar. E por mais que muita gente olhe assim, mas eu estou plantando nabo forrageiro ou ervilhaca no inverno só para ela crescer aqui e ser um doador de nutrientes para o milho. Isso tem um custo de fazer essa lavoura, realmente tem um custo, mas esse custo vai ser reduzido depois com menos gasto com ureia e também esse custo acaba sendo diluído porque eu aumento a produtividade do meu milho ou do meu sorgo no verão. Então no final, fazer esse tipo de manejo no inverno de uma cultura que só vai ficar ali só para ser uma doadora para a cultura de verão, ele não é um custo, na verdade é um investimento para se produzir mais, tá bem? Como feito nas últimas aulas, disponibilizo o vídeo, disponibilizo essa aula e disponibilizo um texto também que é trabalhado em cima dessa aula. Então, pessoal, qualquer dúvida, mandem perguntas, estamos à disposição e um abraço até semana que vem. Até mais então.